gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre incontinência urinária. Quem estiver pensando aí que isso é só um problema das mulheres, é um equívoco. Os homens também são acometidos pela incontinência urinária. Para ajudar a esclarecer aqui as dúvidas, o que é mito, o que é verdade sobre esse assunto, aqui no estúdio, Caroline Marques, que é uroginecologista. Isso. Primeiramente, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada pelo convite. Tem, assim, vários tipos de incontinência urinária, mas teria, assim, alguns que fossem assim, os tipos mais comuns? Existe sim. Tem a incontinência urinária de esforço, que é a mais comum, e tem a incontinência urinária, a urge-incontinência, que é quando a paciente tem uma urgência de ir no banheiro. Então, quando ela sente a vontade, ela tem que parar qualquer coisa. Tipo, se eu tivesse aqui na entrevista, a gente tinha que parar para eu poder ir no banheiro e voltar para continuar a nossa entrevista. E às vezes não dá tempo? Muitas vezes não dá tempo. Ela chega a perder a urina. Mas o que acontece? A parte de continência urinária, ela tem um sinergismo perfeito de musculatura da bexiga junto com a musculatura da uretra, que é o esfíncter. E aí, quando a bexiga vai encher, quando a gente vai represar a urina, a musculatura da bexiga ela relaxa para ela poder distender, enquanto isso a musculatura do esfíncter ela contrai. E aí você não perde a urina e consegue armazenar. Quando você vai esvaziar, quando você vai no banheiro, a musculatura ela contrai e o esfíncter ele relaxa para poder a urina passar. E aí vem, por exemplo, aquela questão que acontece muito durante a prática de esporte, às vezes no dia a dia, espirro, tosse. Isso, que aí aumenta a pressão abdominal e aí você não consegue segurar a urina, o esfíncter não consegue sustentar porque a musculatura está flácida. Tem algum caso, por exemplo, a sensação que a gente tem quando a gente conversa sobre esse assunto é a seguinte, a pessoa só deu vontade de ir ao banheiro quando a bexiga já estava muito cheia. Mas às vezes essa bexiga nem está tão cheia assim. E já dá vontade. Isso. Existem alguns alimentos que irritam a musculatura da bexiga e faz com que ela contraia fora de hora. Que é essa sensação que dá, que você precisa ir no banheiro e que nem sempre realmente a bexiga está tão cheia. Ou então, são as contrações involuntárias, que é o que faz a incontinência. Ou a musculatura contrai fora de hora. E aí o esfíncter não consegue segurar e você perde a urina. Você falou em alimentos. Alguns alimentos acabam estimulando isso. Que alimentos são esses? Pimenta, cafeína, alimentos mais ácidos como limão, abacaxi. Tem algum sinal de alerta que diga assim, olha, está na hora de eu procurar um profissional porque tem alguma coisa errada? Incontinência urinária de qualquer tipo, precisa procurar o médico para poder tratar. Às vezes é só uma fisioterapia, só para trabalhar a musculatura, às vezes com medicação ou às vezes cirúrgico. Mas qualquer perda urinária precisa ser levado ao médico para ser discutido, porque as pacientes vão pensando, começa assim, não, eu perco urina, mas eu vou botar um forrinho. E aí sai. Aí passa 2, 3 meses, 1 ano, piora, não, agora eu só vou sair de calça preta, porque se eu perder não aparece. E aí, aos poucos, vai piorando e quando chega na certa idade, os pacientes começam a deixar de sair de casa com medo de perder urina. Ou então só vai para lugares que ela sabe onde tem um banheiro, ou então fica na preocupação, chegou no lugar, já procura logo, onde é que tem banheiro aqui? E aí acaba atrapalhando a vida social da pessoa, principalmente dos idosos. Eles deixam de ir para a igreja, deixam de ir para a praça, deixam de ir passear com a família. Até encontros familiares eles deixam de ir por medo de perder a urina. Durante muito tempo, a gente atribuía a incontinência urinária às pessoas idosas. Já não é mais assim? Não. Principalmente hoje, principalmente mulheres que hoje estão fazendo atividades de alto desempenho, atividade física de alto desempenho, elas têm perdido porque elas se preocupam em outras musculaturas e esquecem de trabalhar a musculatura do períneo. Por isso é importante que o educador físico foque com as alunas, na hora de pegar o peso, contrai a musculatura do períneo. Que no Pilates já faz muito isso. Eles sempre pedem para a gente forçar a musculatura do períneo, aperta a musculatura. O educador físico também precisa fazer isso e muitos já fazem. Mas a gente precisa admitir que há todo um preconceito aí, um constrangimento na hora de partilhar a informação, por exemplo. Sim, a aluna chegar, por exemplo, na academia e dizer, olha, professor, eu tenho um problema de incontinência urinária, o que não deveria ser nada demais. Exato. Até porque
A pessoa mais prejudicada é a pessoa que tem incontinência, que não partilha a informação e fica guardando e sofrendo e se isolando com aquilo ali. Com certeza. E ela precisa conversar sobre isso. Ou com ele, ou procurar um fisioterapeuta. Existe a fisioterapia uroginecológica, que faz justamente essa parte. Ela vai trabalhar, vai te ensinar exercícios para você fazer em casa e durante o exercício físico. Tem alguma relação da incontinência urinária com hereditariedade? É uma pessoa que não tem ninguém na família pode apresentar? Não. Já existe relação com relação à gestação, a ganho de peso. Isso tem, mas hereditariedade não. Ganho de peso, a pessoa que está acima do peso. O que acontece que causa a incontinência urinária? Aumenta a pressão intraabdominal e aí o esfíncter não consegue segurar a urina. Ou seja, o peso mesmo vai forçando ali. O peso vai forçando, assim como a pessoa que fica fazendo muito, trabalha muito a musculatura abdominal, pacientes com DPOC, que são tosses crônicas, também tem prejuízo na parte do assoalho pélvico, também tem perda urinária. Pacientes que têm obstipação, que faz força para defecar. Muita gente, eu tenho certeza, passa por isso, mas não partilha a informação e vai guardando. A longo prazo vai trazer um prejuízo do assoalho pélvico, da musculatura. Vai atrasando aí o diagnóstico. Quem vai sofrer é a pessoa, porque isso vai piorando ou não? Isso vai piorando, com o tempo vai piorando. Ele não tem risco de causar malignidade, mas a parte social da paciente é ruim. Você pensa, olha, na universidade, porque a gente não está falando de incontinência urinária como uma doença que acomete as pessoas idosas. Não. A gente está falando que acomete pessoas em várias idades. A cada ano a gente vê que chega pacientes mais jovens no consultório com essa queixa. E pacientes hoje, como tem o CrossFit, que é um exercício de alto desempenho, faz muita força, tem muita perda. Existem estudos falando de até 80% das alunas de CrossFit. Musculação. Tudo que pegue muito, o próprio CrossFit. Isso, levantamento de peso. Ou seja, as pessoas, ginástica. O professor e o aluno eles precisam conversar e ter uma abertamente. avaliação. E aí, se a pessoa nunca teve nenhum sintoma de incontinência urinária e passa a desenvolver atividades com um levantamento de muito peso, e aí percebe que tem alguma coisa errada. Tem como fazer algum tipo de outra fisioterapia ou de tratamento que volte a estaca zero ou não? Existe. Existe sim. A maioria não é cirúrgica, a maioria é tratamento clínico, às vezes só com medicação, quando aí urge incontinência, essa contração da musculatura fora da hora, a gente trata com medicação. Quando a pressão de perda não é tão baixa, a gente pode fazer só fisioterapia, ou então as alunas são mais jovens e elas perdem peso só na hora que está fazendo uma atividade de alto desempenho, no dia a dia ela não perde. Então não tem por que a gente pensar em cirurgia ou medicação para essa paciente que não perde no dia a dia. O assoalho pélvico dela é bom, mas ela vai levantar, principalmente essas atletas olímpicas agora que a gente está vendo, ela vai levantar um peso absurdo, ela vai perder a urina naquele momento, ela não precisa nem fazer medicação, nem fisioterapia e nem cirurgia. Existe já, os pessários são dispositivos que colocam dentro da vagina e que ele segura a uretra para nesses momentos. Então, ela chegou para fazer o treinamento ou para competir, ela vai no banheiro, coloca o dispositivo, faz a aula, faz o objetivo dela, terminou, vai no banheiro, tira, lava, guarda numa caixinha e vai para casa. Isso e vida que segue. Mas isso é para atletas ou qualquer pessoa pode utilizar? Porque, não, assim, qualquer pessoa pode usar, mas hoje mais atletas que usam mais. A gente conversando aqui até se perdeu no horário, a gente precisa de intervalo e a gente volta já 2 minutos.